Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Giovanni, sou membro da SEAD e criador do programa Foi um EMP que Passou na Minha Vida. Este programa visa conhecer o lado dos professores durante o ensino não presencial emergencial e, a partir daí, saber de como foram as aulas, de como foi o lado emocional dos professores, e outras experiências que eles vão querer compartilhar com a gente. É isso, espero que vocês gostem do programa e segue aí o primeiro episódio. Bom, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todas e todos, não só os que estão presentes agora nessa entrevista, mas também aqueles que estão assistindo de forma assíncrona este bate-papo. Hoje irei conversar com o professor Jorge Valentim, do Departamento de Letras de São Carlos, e com a professora Nádia Santana, do Departamento de Administração de Sorocaba, certo? Então, muito bem-vindos, professores. É um prazer conversar com vocês. Bom, para começar a nossa conversa, gostaria primeiro de começar pelo começo. Ou seja, desejaria saber como vocês se prepararam para o EMP. Nesse sentido, gostaria de perguntar se houve alguma alteração em relação à elaboração de conteúdo, à metodologia aplicada e a respeito dos modos de avaliação, né? Ou seja, levando em conta que a sala de aula passou, digamos, a ser outra, como vocês se prepararam para o EMP em relação ao conteúdo pragmático? E, aliás, né, houve alguma alteração ou alterações nesse planejamento no decorrer da disciplina? Podemos começar com você, Nádia. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu agradeço, Giovanni, pelo convite. É um tema que se a gente olhar 2 anos atrás, a gente dá um frio na barriga, né? Será que a gente vai conseguir? E passado 2 anos, a gente olha para trás e diz sim, a gente conseguiu. Por mais difícil que tenha sido, por mais desafiador que tenha sido, muita coisa foi produtiva, né, para o nosso desempenho profissional. Não sei para os alunos, talvez o Giovanni possa dizer alguma coisa depois aqui para a gente, mas não é essa a proposta. Eu confesso que, no primeiro momento, eu me assustei muito e eu não queria. Eu não estava preparada, né? Principalmente por questões pessoais. Eu tinha acabado de terminar a minha licença maternidade com férias, tinha acabado de perder a minha mãe também. Então, foram 3 coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Então, no primeiro momento, eu tive muito medo dessa proposta, por inexperiência, né? Por falta de preparo e até pelo próprio medo que o cenário pandêmico trouxe para a gente, né? Mas a gente teve muita oportunidade dentro da instituição de se preparar e também tivemos tempo. O pessoal da SEAD eles foram muito cuidadosos com a gente no processo de tiveram muitas lives aconteceram, né? Muitos programas de capacitação, muitos eventos. Embora a gente tenha ficado muito cansado desse turbilhão de coisas, foram muito importantes para esse preparo que o Giovanni menciona, né? Sobre o preparo da aula, Giovanni, mudou tudo, né? No curso de administração, geralmente a gente tem aí uma noite de 4 horas de aula seguida, né? E aí o grande desafio era como é que a gente vai ficar 4 horas de aula na frente de uma tela, né? Então, a partir daí. E compreender, junto com o pessoal da SEAD, que não é isso, que tudo que é proposto para a disciplina, desde preparação até avaliação, preparação dos alunos, tudo isso contaria como carga horária, né? Então, isso tranquilizou muito, no sentido de eu vou seguir um caminho que é válido, né? Que é aceito, que é aplicado no cenário de ensino à distância, muito embora saibamos que o que nós fizemos no EMP não foi ensino à distância, né? Foi um ensino EMP, ensino não presencial emergencial, né? Então, não tinha essa nomenclatura de ensino à distância. Então, os conteúdos precisaram ser mais enxutos, né? A gente precisou enxugar alguns conteúdos. A
A gente precisou pensar do ponto de vista do aluno o que ele suportaria, né? Ficou muito latente isso, que a gente precisava prestar atenção para o aluno. E, primeiro, será que ele vai ter disponibilidade de rede para acessar aquela aula naquele momento? Será que a qualidade de rede dele é boa? Será que na casa dele tem mais do que um dispositivo? Será que eles vão ter como compartilhar dispositivos? Então, muito a gente trabalhou assincronamente, né? No início, a gente trabalhou muito assincronamente. E esse aspecto do assíncrono, no começo, foi bom, porque a gente ficava num momento em que a gente conseguia trabalhar quando a gente podia, né? Porque a gente tinha as outras demandas em casa, principalmente, né? Mas também foi bom para os alunos, porque eles também se adaptaram aí a essa realidade, ao que eles podiam fazer. E o assíncrono, a gente fala em gravação de videoaula, né? Slides narrados, propostas de atividades à distância. Mas também chegou um ponto em que isso já não era legal. Eu comecei a ter relatos de alunos falando, professora, por que a gente não tem mais atividades síncronas? Por quê? Porque aí começaram a surgir ferramentas bacanas, né? Nearpod, TBL, Fishball, tudo isso a gente conseguiu, algumas metodologias ativas de ensino, a gente conseguiu ter treinamentos, e aí o grupo Meta da UFSCar está de parabéns, que eles rapidamente se colocaram à disposição para trabalhar essas ferramentas de metodologia ativa no formato remoto, e eu participei de oficinas, apliquei isso e aplico até hoje. Então, com isso, os alunos começaram a cobrar da gente mais momentos síncronos, né? Muito embora esses mesmos alunos não abram as suas câmeras, né? Muito embora esses alunos, às vezes, não interagem nas aulas, mas, sim, eles começaram a buscar esses momentos síncronos. Então, eu comecei a mesclar. Hoje eu digo que eu estou mais sincronamente do que assincronamente, mas, claro, sempre dando aí a possibilidade de quem não pode estar sincronamente, né, conectado com a gente, realizar suas atividades, inclusive avaliações posteriormente. Então, é esse o panorama aí inicial que eu trago, fazendo um resumão do que foi, né, pelo medo inicial de não querer, de quase arrancar os cabelos, né, mas que hoje, com muita segurança, eu digo que a gente fez o que a gente conseguiu fazer e os resultados foram bons, sim. Claro, morrendo de saudade de estar em sala de aula, né? Sim. Obrigado, Naja. Jorge, passo a palavra agora para você. Bom, boa tarde a todas e a todos, primeiramente. Boa tarde a colega Naja, né, de Sorocaba, né, pela parceria nesse programa. Ao Giovanni, meus agradecimentos pela lembrança do meu nome, pelo convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre o ensino não presencial emergencial. O nome é gigantesco, não é? Mas eu acho que, como a Naja falou, eu também tive reações muito adversas em relação à adoção do EMP, né? E por uma razão muito simples, quer dizer, tudo bem, vocês vão falar assim, mas ele é tão old school, não é? Mas o ensino ele é feito basicamente pela interação olho no olho, né? Fundamentalmente é isso. E de repente, por causa de uma pandemia, nós tivemos que ficar trancados dentro das nossas casas. Essa que foi a questão. E, assim, num primeiro momento, eu não vou dizer para você que eu tenha ficado com um pouco de medo, acho que não foi essa a palavra. Eu fiquei mesmo foi com desconfiança, não é? E a minha desconfiança veio exatamente pelas alterações que foram necessárias, não é? Os conteúdos foram mais enxutos, as leituras, evidentemente, foram mais enxutas, as cobranças sobre os alunos nas atividades assíncronas, elas triplicaram, não é? Exatamente para poder compensar esse enxugamento de conteúdo, né? E isso, inevitavelmente, numa disciplina na área de humanas, que depende da leitura, basicamente da leitura, para uma discussão mais ampla, mais cuidadosa e mais detida, isso faz uma diferença significativa, né?
Então, no início, eu vou ser bem sincero, no início foi bem complicado. Foi bem complicado. Não é, por mais que eu exigisse que os alunos ligassem as câmeras, e alguns até ligavam, outros, infelizmente, não tinham rede suficiente para isso, porque se ligassem as câmeras, a transmissão ficava completamente comprometida, né? E eu não tinha como exigir isso. E eu brincava às vezes com ele, ele falava, gente, olha que em sala de aula eu não dou aula para retrato 3x4, não é? Porque a tela fica cheia daqueles retratinhos 3x4 dos alunos, né? Eu brincava com eles e tudo mais. Tal. Mas, claro, obviamente que eu entendia a situação. Mas eu acho que nesse ponto, quer dizer, na questão da interação, na apreensão dos conteúdos, na relação professor-aluno, o EMP prejudicou enormemente. Eu não tenho assim outra visão a respeito disso. Prejudicou enormemente. Por outro lado, né, encarcerados dentro de casa por causa de uma doença que nós não conhecíamos, a ciência e a medicina estavam aprendendo a lidar com os sintomas, com o tratamento, e os laboratórios correndo para descobrir uma vacina, quer dizer, estávamos todos assustados. Né? Eu faço parte do grupo de risco. E eu levei o meu isolamento ao pé da letra. Né? Tanto que em 2 anos, nem eu e nem meu marido tivemos qualquer sintoma, nem de Covid, nem de gripe, nem de absolutamente nada. Nós levamos o confinamento, o distanciamento, a higienização, tudo muito a sério. Né? Porque nós sabíamos do risco. Mas isso trouxe um outro problema. Né? Eu fui diagnosticado com síndrome de pânico. Com pouco mais de 1 ano de pandemia. E eu tive que começar o tratamento. Né? Eu percebi que eu já não podia mais lidar com isso sozinho e eu procurei ajuda médica. Né? Fui a um neurologista, fui a uma psicoterapeuta, né? E consegui, de uma certa forma, reverter os efeitos, as consequências. Né? Felizmente. E eu vou ser assim, bem franco para vocês. O EMP, nesse ponto, ele foi extremamente positivo. Porque o momento que nós estávamos, mesmo interagindo, não completamente, porque muitos estavam com as câmeras fechadas, mas o que eu percebi é que muitos alunos estavam passando pela mesma situação que eu passei, e muitos deles não tinham condições de procurar ajuda médica. Né? E eu só me toquei disso no final do primeiro semestre de EMP, quando eu abri completamente a situação para uma das turmas e disse para eles, olha, vocês acham que o professor que está aqui do outro lado da câmera, ele sabe tudo, não é? Ele é super-homem, ele não fica doente, ele tem todas as respostas e não é nada disso. Às vezes eu tenho até mais dúvidas e faço até muito mais perguntas do que vocês. E trago as perguntas para vocês. E também nós não somos super-homens. Nós somos pessoas falhas. Nós ficamos doentes também. Ficamos doentes do corpo e da mente também. Né? E, olha, quando eu falei isso, foi assim, foi uma enxurrada de mensagem no chat, e as pessoas foram abrindo as câmeras. E assim, eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de gente que foi falando, olha, professor, obrigado por ter falado isso, porque eu também estou passando pela mesma... Mas assim, não foi 1, 2, 3, não. Foram muitos, e aquilo me deixou assim, impactado, porque eu falei assim, nossa, né? Apesar de, academicamente falando, o EMP apenas ajudar muito parcialmente, psicologicamente falando, ele foi uma saída, porque muitos, inclusive, deixaram de desistir do curso por causa do EMP, ainda que
saibamos que muitos deixaram mesmo, porque não só porque não tinham rede, mas eu encontrei com um ex-aluno da Letras trabalhando num supermercado, e ele disse: professor, eu não faço disciplina nenhuma, porque eu não consigo, eu não me concentro, a minha casa não oferece um ambiente para concentração de estudo. E terceiro, eu preciso olhar nos olhos do professor. Eu preciso olhar nos olhos de quem está me passando algum tipo de conteúdo. Eu preciso dialogar, eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso perguntar. E isso, uma câmera de notebook ou uma câmera de celular não dão conta. E olha que era um aluno do terceiro ano, se não me falha a memória. Eu já não me lembro. Com essa coisa de EMP, a gente já perdeu de qual perfil o aluno está, de qual ano o aluno está. Então, isso acabou causando aí uma salada meio generalizada. Né? E é realmente, quer dizer, agora, é uma coisa assustadora, porque as pessoas sabem, eu sou um orientador muito passional, não é? O Giovanni sabe muito bem disso. Eu sou a estilo mamãe ganso, né, que abre as asas para acolher e dar carinho, mas na hora de cobrar, na hora de exigir, eles sabem que o bicho pega, não é? Então, e eu tenho alunos que eu ainda não vi. Eu tenho orientandos de mestrado que eu ainda não conheço pessoalmente, não é? E alunos que estão já na fase de qualificação e de defesa, e eu ainda não encontrei com eles presencialmente. Isso é absolutamente assustador, porque a gente fica se perguntando que profissional que nós estamos soltando para o mercado de trabalho. Não é? Isso é absolutamente assustador. Claro, óbvio que a gente confia, sobretudo na capacidade e no compromisso de cada um, mas dizer que é a mesma coisa não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. No entanto, eu entendo que, diante da impossibilidade de um contato físico presencial, não é? O EMP se tornou um instrumento absolutamente necessário e positivo nesse cenário, não é? Ainda que nós saibamos que os resultados eles não são exatamente os mesmos daqueles que se nós estivéssemos presencialmente. Então, a minha experiência assim, pessoal do EMP foi um pouco por isso, não é? Por desconfiança, depois por impacto e depois pela percepção dos seus aspectos positivos diante do cenário pandêmico, né? Agora, como eu disse numa reunião que nós tivemos no SESC, esse é o cenário ideal? Não, não é. Não é. Mas é o cenário necessário que nós conseguimos construir. Né? É o cenário necessário que nós conseguimos construir. Então, eu acho que vai um pouco por esse lado. Certo. Obrigado pela resposta, Jorge. E vamos, então, à segunda pergunta. Beleza? Bom, a escritora Bell Hooks, em seu livro Ensinando a Transgredir, Educação como Prática de Liberdade, nos apresenta o conceito de uma pedagogia feminista ou pedagogia engajada, na qual o corpo dos professores, assim como dos alunos, passa a ser inserido de forma mais integral em sala de aula. Nesse sentido, por exemplo, o professor não é apenas uma mente que deve transmitir o conteúdo. E os alunos, nessa pedagogia, também possuem as suas mentes, sendo que o conhecimento deve ser construído de forma compartilhada. Além do mais, questões caras aos alunos, né, as suas paixões, questões existenciais, as referências que esses alunos possuem, devem entrar em questão para a elaboração do conteúdo pragmático, de modo que os alunos sintam que estão participando na construção do conhecimento.
Bom, gente, levando em conta essa pedagogia engajada, ou feminista, gostaria que vocês comentassem, por um lado, da responsabilidade, da pressão, das inseguranças em relação ao professor ser o principal responsável pela transmissão do conhecimento. Em segundo lugar, gostaria que comentassem da participação dos alunos nessa corresponsabilidade para com o conhecimento. Se os alunos nesse EMP também se responsabilizaram pelo conhecimento, diminuindo esse peso do professor e trouxeram contribuições para a sala de aula. Então, Jorge, não sei se a pergunta ficou clara, mas eu passo a palavra para você. Se precisar de algum esclarecimento, eu faço. Tá ok. Bom, eu acho que o primeiro grande desafio nesse cenário todo foi a gente transformar o nosso ambiente de descanso e de morada no local de trabalho. Esse foi o primeiro grande desafio, né? Bom, tudo bem que nós, professores, cansamos de levar trabalho para casa, né? Provas, teses, relatórios, iniciação científica, bancas, arguições, tudo isso nós fazemos dentro do nosso espaço, ou às vezes até dentro do nosso espaço de trabalho, dentro da nossa sala, dentro do nosso gabinete. Mas agora, o nosso ambiente de morada se transformou também no nosso ambiente de trabalho. Então, isso foi o grande desafio, porque, por exemplo, eu sou casado, não tenho filhos, nem pets, não é? Mas muitos professores são casados, têm filhos e tiveram que casar a administração do trabalho com a administração da casa e, detalhe, os dois dentro do mesmo espaço. Isso talvez foi um desafio enorme. Eu acho que a Nádia pode falar isso melhor do que eu, né? Acho que o relato dela vai ser assim, fundamental nesse sentido, mas esse foi o primeiro grande desafio, né? E segundo, pelo fato de nós não podermos nos deslocar, parece que o nosso trabalho quadriplicou, não é? Porque nós tivemos que ali dentro administrar reuniões de conselho de departamento, reuniões de conselho de curso, reuniões de associações, bancas de exame de qualificação, bancas de defesa, aula e mais o nosso preparo. Não é? Porque a gente não vai deixar de se preparar para uma aula, para uma arguição, para uma defesa, etc. Então, a grande questão é como fazer isso agora dentro do nosso ambiente de morada, em que eventualmente levávamos o nosso trabalho, e agora ele está transformado efetivamente num ambiente de trabalho, sendo que muitos não têm espaço físico para isso. Você está compreendendo? Então, isso foi um desafio enorme. Eu consegui, eu acho que a minha experiência nesse sentido, ela foi assim, extremamente positiva, porque eu consegui me organizar muito bem. Entendeu? Eu e meu marido conseguimos nos organizar muito bem. Moramos num lugar espaçoso, então ele transformou um quarto no escritório dele, eu transformei o meu quarto no meu escritório. Ok, sem nenhum problema. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos, né? E eu acho que nesse sentido a pressão ela se tornou muito maior, né? A pressão se tornou muito maior. E mais ainda com os alunos, não é? Porque os alunos tiveram também que transformar o ambiente acadêmico, tiveram que levar o ambiente acadêmico para dentro das suas casas, sendo que muitos têm irmãos, irmãs, pais, mães, tios, tias, avós, não é? E como, na verdade, conseguir conciliar o horário da aula e mais o horário da produtividade acadêmica. Isso aumentou muito mais, né? Eu falei aqui, toquei num ponto, quer dizer, eu disse que eu não tinha filhos e nem tinha pets. Esse talvez foi o ponto mais descontraído das aulas, que era quando, no meio da aula, um gatinho assim passava.
pela frente da câmera. Bom, quem tem gato sabe muito bem que quem tem gato não mora na casa. Você é um visitante da casa. Quem mora na casa são os gatos, né? E eles é que deixam você dormir lá, não é? Então era engraçadíssimo, porque às vezes a aluna estava apresentando o trabalho, eu estava perguntando alguma coisa, e o gato passava com o rabinho para lá e passava com o rabinho balançando para lá. E eu até brincava assim, eu acho que eu vi um gatinho, né? Por causa do desenho do Piu Piu, né? Eu falava, eu acho que eu vi um gatinho. E por incrível que pareça, os pets assim proporcionaram momentos deliciosos no EMP. Que se eu tivesse gravado, gente, daria assim, acho que esses vídeos iam bombar no YouTube, não é? E agora, vocês vejam, na sala de aula não tem pets, né, gente, para distrair a gente. Né? Na sala de aula não tem pets. E era engraçado, porque quando às vezes alguém tirava o gato ou tirava o cachorro e colocava do lado de fora e fechava a porta, você ouvia o cachorro latindo e o gato miando, chamando pelo dono que deixou o coitadinho de fora, né? E ele também querendo participar da aula. Gente, olha, eu acho que no momento de pressão, tanto para os professores quanto para os alunos, esse, para mim, foi um dos momentos mais deliciosos. Porque foi assim, foi um momento de descontração, porque a gente, claro, óbvio, a gente não encontra isso em sala de aula, não é? Quando eu entrei aqui na UFSCar de São Carlos, nós tínhamos um cachorro, isso não é da época do Giovanni, que se chamava Podrão, porque ele comia tudo que estava no PQ. E era tão engraçado, porque o Podrão entrava pelas salas que estavam com as portas abertas, ficava sentadinho no chão e assistindo às aulas maravilhosamente bem, e os alunos adoravam, né, quando ele entrava. Isso era o único episódio, né? E, no entanto, isso acabou se tornando recorrente, né? Agora, vocês vejam, nesse momento de pressão em que o espaço da casa ficou sufocado, não apenas por causa da quantidade de atividade, mas porque o espaço da casa virou espaço de trabalho, né? Os pets acabaram propiciando momentos assim espetaculares. Agora, deixa lá, não apenas os pets, mas os recém-nascidos também, né? Porque muitas mamães amamentavam as crianças, não é? E outros entravam dentro dos quartos e subiam no colo, né, da mãe. E teve um que olhou assim para mim e perguntou assim para a mãe: mãe, quem é? E o áudio estava aberto, foi engraçadíssimo, porque todo mundo começou a rir, e eu também, pelo inusitado da situação. Né? Então, vocês vejam, quer dizer, até nisso o EMP ajudou, porque nos momentos de maior tensão e de maior pressão, esses elementos externos é que acabaram, de uma certa forma, não é, suavizando o momento. Não é? Agora, é claro, obviamente, que volto a repetir, esse não é um ambiente ideal, né? Porque nós estamos trabalhando, né? E isso é uma coisa importante que se diga no momento em que nós estamos tendo um ataque constante à educação, à ciência, ao conhecimento. Nós não deixamos de trabalhar, em momento algum. E para aqueles que não sabem, o professor que transformou a sua casa no seu espaço de trabalho, ele está com o trabalho quadriplicado. Está com o trabalho quadriplicado. Além do trabalho que ele já tem dentro de casa. Né? Então, esse talvez foi o maior momento de pressão. Pronto, não falo mais nada, passo para a Nádia, porque eu acho que ela tem muita coisa para falar nesse ponto. Beleza, obrigado pela resposta, Jorge. Retomando só um pouquinho a pergunta, para também relembrar a Nádia, certo? Como que você lidou com essa responsabilização, com essa pressão, né, em relação à administração dos conhecimentos, e como que você sentiu que os alunos lidaram, né,
essa responsabilização para com o conhecimento, né? O Jorge comentou dos pets que trouxeram uma leveza para o ambiente, né? Então é essa a pergunta. Passo para você, Nádia. Tá bom. Obrigada aí, Jorge, por essa introdução, né? E o Giovanni pela elaboração da pergunta. Desafio, né? Desafio. Eu, quando comecei o EMP, né, na verdade, quando foi decretada a pandemia, né, 16 de março, meu filho tinha 10 meses, né? Eu tinha passado por um processo de licença maternidade, junto com férias, recesso de final de ano, foi juntando tudo, eu consegui ficar com ele 9 meses e um pouquinho, né? Então, e aí, amamentação por livre demanda, né? Uma prioridade que eu estabeleci na minha vida. E até hoje, inclusive, ele já está com quase 3 anos, mas ele ainda mama, né? Claro que só agora para dormir, mais o chamego do que, logicamente, a alimentação dele. Mas naquela época ainda era alimentação, eu estava no processo de fazer a introdução alimentar, né? Então, o grande lance foi o seguinte: o momento em que eu entendi que ele não tinha que se comportar, porque o trabalho estava entrando na vida dele, o meu trabalho estava invadindo a casa dele. No momento em que eu percebi que o que é que eu posso fazer, né? A casa dele, os espaços desse apartamento, né? São dele, todos os espaços. Tem brinquedo por todo lado, né? Ele estava aprendendo a engatear, ele subia por todo canto. Meu computador ficava cheio de carrinho enfileirado. Várias vezes eu dei aula com ele aqui, eu fazia assim com a tela para ninguém ver ele mamando, né? Então, mas aí e aí isso me criou uma pressão no começo, sabe? Nossa, eu vou ter que desligar a câmera, nossa, eu vou ter que isso aqui, nossa, falar para meu marido, segura ele na rua um tempo, porque eu vou ter que dar aula. Primeiro dia que eu dei aula remota, eu me lembro. A gente montou um escritóriozinho no quarto que a gente tem, e ele batia na porta e chorava. Falei, como é que eu vou fazer isso? E aí eu me pergunto, como é que eu consegui fazer? Eu não sei. Eu sei que foram 2 anos, né? E ele cresceu, ele amadureceu, ele foi criando vida própria, ele só foi para a escola esse ano, né? Então, foram quase 2 anos inteiros ele dentro de casa comigo. E aí eu comecei a criar alternativa. No condomínio que eu moro tem uma sala, eles montaram tipo um cowork, eu descia para essa sala, eu saía da minha casa. Comecei a sair da minha casa, né? E aí esse lance gerou muita insegurança, porque até que ponto a sociedade olha isso e aceita isso? A gente não está acostumado com isso, né? A gente não está acostumado com aceitação, esperar da sociedade que a sociedade aceite a maternidade, que aceite a demanda livre, que aceite uma criança que é pequena. Aí você vai na... Muitos estavam como eu, outros não, né? Outros conseguiam ser muito mais produtivos do que eu, naturalmente. Eu me sentia mal porque eu não conseguia ser tão produtiva, quer dizer, eu voltando de licença maternidade doida para começar a produzir, voltar a ser aquela profissional que eu era, e até hoje eu não consegui, né? Mas como é que o aluno viu isso? Eu tive um super respeito, né, da turma. Sempre que Martinha aparecia na tela, todo mundo ficava, que lindo, não sei o que, que bonitinho, que fofinho e tal. Mas o assíncrono, Giovanni, me ajudou muito nisso. O assíncrono me ajudou muito nisso. E nos momentos em que tinha que haver essa questão síncrona, eu tinha que fugir, né? E isso me dava muita pressão, porque ao mesmo tempo que eu saía de casa, eu falava, como é que eu estou saindo de casa, né? Meu filho está em casa, não vai para a escola, não tem babá, não vai brincar, não vai no parquinho. Como é que eu posso sair de perto dele, né? Então, foi um dilema muito grande. E aí, quando você fala sobre essa coisa do protagonismo, né, do professor, e aí já é outro assunto, vem, assim, muito... Eu gosto muito de utilizar ferramentas de metodologia ativa, sabe? E sempre gostei, desde quando era presencial. E no presencial, os alunos já tinham resistência, sabe? Os alunos estão muito... Alguns, lógico, né? Eles estão acostumados a receber o conhecimento, né? Sentar ali e ver o professor falando, porque se o professor, quanto mais o professor fala, mais ele vai aprender, né?
Isso é muito bonito. Quanto mais o professor fala, eu vou gravar tudo que ele está falando, eu vou anotar tudo, eu vou aprender tudo. E aí eu comecei. Eu vim da Lagoa do Sino, né? Eu sou originalmente do campus Lagoa do Sino. Eu fiz o processo de remoção para Sorocaba. E lá na Lagoa do Sino foi incentivado muito da gente esse uso dessas ferramentas de metodologia ativa e tal. E isso começou a criar o protagonismo do aluno, né? E era muito bonito de se ver. E aí, de repente, vem a pandemia, você não pode estar mais presencialmente, você tem que fazer a adaptação desse processo. Num cenário em que os alunos não abriam as câmeras, né? E você fala, poxa, como é que eu vou adotar a metodologia ativa se com câmeras fechadas? E aí eu tive que adotar, e eles tiveram que se adaptar, e a gente faz um levantamento aí de questionamento a respeito do que você achou da disciplina, das ferramentas. Muitos alunos gostam, né, se colocam numa posição de que legal, a gente conseguiu interagir, parecia uma sala de aula, estava todo mundo junto, criava grupos e tal. Mas, não para mim nunca veio, mas eu já vi assim, alguns memes, né, que aluno fala, nem sei se é memes ou atrocidades, né, que os alunos falam assim, professor, adota a metodologia ativa porque é mais fácil, né, porque eles querem mais mordomia. Então, cria esse impasse, né, de você estar fazendo uma coisa legal porque você quer sair do protagonismo, porque os alunos, se eles tiverem protagonismo, eles vão avançar mais na construção do conhecimento, né, na assimilação dos conceitos, tudo o que precisa para construir essa base. E aí você fica naquele impasse. E aí você vai dar aula expositiva, né? Se o aluno não está presente, você vai gravar só a aula. Então, vamos botar síncrono, vamos ver o que é que dá. Mas você não pode fazer a avaliação síncrona, porque os alunos, tudo bem, eu dou a avaliação síncrona e dou a síncrona para quem não puder, e a gente. Então, isso gerou muito mais trabalho, né? Porque eu tive que atender a essas questões. Quem está presente, ótimo, estamos aqui, vamos avaliar dessa maneira. Quem não está presente, vamos elaborar outra avaliação e receber e-mail de aluno, sempre que não podia. E aí a gente mesmo recebe atestado médico. Você vai avaliar o atestado médico? Se o aluno vai te dizer que não está legal, você vai dizer, não, você está legal, você está mentindo para mim, ainda mais no cenário desse, né? Então, tem esses aspectos que a gente virou juiz, né? De julgar se o aluno está certo, se o aluno está errado. Porque eu perdi minha mãe, eu vou dizer que ele não perdeu, né? Porque minha avó está muito doente, eu vou dizer que a avó não está. Como é que a gente faz essa cobrança? Então, flexibilizar, né? Eu tentei sempre trazer leveza e falar assim, gente, vamos com calma, vai dar tudo certo. Então, minha conversa com os alunos sempre foi nesse sentido, sabe? Nunca foi no sentido de dizer, não é possível, porque vocês têm que estar em aula, porque é horário de aula, vocês têm que estar sincronamente. Não. E aí, não deu para você? Manda um e-mail para mim. Agora, se eu não responder, insista, porque a gente está recebendo um monte de e-mail, a gente não está conseguindo dar conta. Então, flexibilização e leveza foi o que eu trouxe para resolver as questões de pressão, as questões de responsabilidade, as questões de segurança. Porque se você se coloca tudo numa caixinha, aí que a pressão aumenta, aí que você fica inseguro, aí que você não dá conta. Se você flexibiliza, pode te dar mais trabalho, mas a leveza te ajuda a tocar essas questões. E a passagem que o Giovanni citou a respeito dessa coisa do protagonismo do aluno, né, do docente, foi justamente uma oportunidade para o aluno observar que se não houvesse momento síncrono, o assíncrono ele tinha que resolver. Não era o professor que ia resolver, né? E foi assim que a gente tocou, eu toquei assim, mas a leveza, nunca exigir que o aluno fosse além do que ele pudesse ir naquele momento, né? Não é o cenário possível, como disse o professor. Não é, longe de ser, mas foi o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer, e eu acho que eu não me arrependo da maneira como eu conduzi, muito embora a gente fique se perguntando, né? Qual foi o profissional que saiu? Né? Será que os alunos colaram na prova? Será que teve aluno que ganhou nota sem fazer o trabalho? Teve. O que eu posso fazer? Né? Aí vai da percepção de cada quase profissional, né? De cada estudante que está se formando. Então, tem coisas que a gente não consegue controlar mesmo, mas no momento em que a gente cria essa coisa da leveza, a pressão diminui muito, né? Porque você se coloca à disposição para resolver e ajudar a conduzir da melhor maneira possível. Eu acho que eu respondi, Giovanni. Não sei se eu viajei muito, mas são muitos assuntos que a gente quer trazer. Sim. Não viajou, não. Respondeu muito bem. Muito obrigado pela resposta e obrigado, Jorge, também, né?
foi nessa linha mesmo que eu perguntei, né? Sobre a responsabilização, sobre as pressões e sobre a metodologia mais ativa, a participação dos alunos em sala de aula, de forma assíncrona. Então, foi isso mesmo. Muito obrigado. Então, vamos para a próxima pergunta. Bom, até o momento de agora, a gente falou sobre ensino, né? Principalmente sobre ensino, aprendizagem, como que foram as aulas e tudo mais. Eu também gostaria de perguntar para vocês sobre pesquisa. Se vocês sentiram que nesses quase 2 anos, agora acho que já passou de 2 anos de pandemia, houve alguma modificação na frequência de publicações, né? A Nádia já comentou um pouco, mas ou nas publicações de vocês ou dos colegas, ou se mesmo houve uma mudança nas temáticas pesquisadas, né? Se teve alguma mudança dentro das pesquisas que vocês fazem, se mudaram para um outro tipo de temática, se as pesquisas seguiram outro caminho. Então, gostaria que vocês também comentassem essa experiência com vocês, que vocês tiveram com pesquisa nesses 2 anos aí de pandemia. Nádia, pode começar agora. Então, esse lance de pesquisa, né, é uma coisa que me deixa muito inquieta. E desde que a pandemia... na verdade, para mim, foi um processo mais para trás, né? Eu estava grávida, saí de licença maternidade, tive o neném e entrei na pandemia. Né? Você faz o quê de pesquisa? Difícil. Minha produtividade em pesquisa está muito baixa, né? Para não dizer nula. Mas eu tenho desenvolvido trabalhos com alunos, né? Inclusive, um projeto de ser aprovado durante a pandemia foi justamente sobre gestão de custos. Né? Gestão de custos em saúde, em hospital público. Né? Então, esse foi um projeto que foi aprovado dentro da UFSCar como iniciação científica, e aí esse projeto a gente enviou para a FAPESP, para avaliação na FAPESP. Esse projeto foi aprovado depois de 1 ano pela FAPESP. Né? Então, por aí vocês veem como, sim, impactou em tudo. Né? A pandemia impactou em tudo. Um projeto de iniciação científica levar 1 ano para ser aprovado, realmente é muito tempo. No dia que ele foi aprovado, a estudante falou que não queria mais. Porque ela já estava no mercado de trabalho, fazendo estágio, ela já estava ajudando a família com a sua renda, e que ela não podia assumir uma bolsa da FAPESP. Né? Isso aí, para mim, foi um balde de água fria, porque era o momento que eu falei, nossa, minha primeira bolsa de iniciação científica pela FAPESP, que legal. Né? Não foi para frente, mas ela continua desenvolvendo essa pesquisa na instituição sem bolsa, sem remuneração. Né? Então, é uma temática pertinente aí para essa área. Comecei também a atuar no programa de pós-graduação em administração durante a pandemia. Né? O programa de pós-graduação em administração daqui do CCGT foi aprovado e aí ele já começou sendo remoto. Então, eu tenho uma aluna de mestrado que está desenvolvendo uma pesquisa a respeito de preocupação de finanças comportamentais num viés de preocupação da sociedade frente aos investimentos em saúde, né? Os investimentos pessoais em saúde. Como isso, e aí, sempre num arcabouço que mostra assim, olha, tem a pandemia, o cenário tem a pandemia, né? A gente tem aí a pandemia por trás, impactando muito essas decisões pessoais. Então, e aí, além disso, os alunos de TCC que nos procuram, né, para fazer pesquisa, eles sempre pensam, e a pandemia, né? O cenário da pandemia, como era antes da pandemia, como é depois. Então, muito nesse sentido, sim, tem mudado os aspectos de pesquisa, principalmente por conta do arcabouço, né? O pano de fundo, né, que se mostra é a pandemia, os impactos também, que trazem aí para a sociedade como um todo. Beleza. Obrigado pela resposta, Nádia. Jorge, agora eu passo a palavra para você. Então, respondendo a pergunta, ao contrário da Nádia, é assustador isso, né? Como é que o tempo passa. Gente, eu já estou na categoria sênior. E essa quantidade de cabelos brancos na cabeça não nega, não é? Então,
por incrível que pareça. Não tem aquele filme A Menina que Roubava Livros, alguma coisa assim, não é? Eu acho que eu vou virar o professor que escrevia, que fazia pesquisa. Porque nessa pandemia, a leitura foi o que me salvou. Foi o que me salvou. Sem assim. Eu e meu marido, nós somos do grupo de risco. Não é? Ele não chega tanto, mas eu controlo a minha diabetes com o uso recorrente de insulinas. Eu tomo 3 vezes ao dia, às vezes mais, quando ultrapassa um patamar numérico, eu tenho que usar a ultra rápida, que é aquela que entra na corrente sanguínea bem rapidamente para poder achar. Não é? Então, assim, para mim foi... Eu lia, eu devorava livros. Devorei tudo que vocês possam imaginar. Por um lado, isso foi muito bom, porque meu trabalho em pesquisa, ele duplicou, praticamente. No primeiro ano da pandemia, eu tive uma bolsa da FAPESP de iniciação científica renovada, e no segundo ano da pandemia, em 2021, eu tive uma bolsa de iniciação científica do edital da UFSCar, aprovado também, e era sobre um romance português de um escritor contemporâneo, o Paulo Faria, que falava exatamente sobre a pandemia em Portugal e como a pandemia atingiu a vida das famílias em Portugal, sobretudo a vida dos idosos em Portugal. E aí eu fui descobrindo uma série de pesquisadores da área e, sobretudo, das ciências sociais que já estavam produzindo sobre isso. Não é? Agamben, Zizek, Boaventura de Sousa Santos, não é? E com uma produção, o francês, o Bernard-Henri Lévy, também. Então, eu vi que havia uma produção consistente e foi em cima disso que eu investi de uma certa forma. E durante 2020 e 2021, eu já perdi a conta de quantos artigos, quantos prefácios, quantos capítulos de livro, quantas apresentações de trabalho. Por quê? Porque eu sentia, eu precisava ler e escrever sobre aquilo que eu tinha acabado de ler. Então, isso, de uma certa forma, me ajudou bastante. Pode parecer um tanto quanto clichê, mas, no meu caso, não é absolutamente. A literatura me salvou nesse tempo. E vocês vejam, eu não estou na minha casa, estou viajando para resolver um problema administrativo num cartório fora de São Carlos, e desculpa, peraí, gente. Ai, meu Deus, que horror. Peraí. Pronto. Agora fica assim. Agora as pessoas vão poder ver. Estou com Lisboa, Chão Sagrado, da Ana Bárbara Pedrosa, aqui, acabando de ler. E, assim, felizmente, eu tenho conseguido ler coisas muito boas. Porque, às vezes, você lê um negócio e fala assim, tá, legal. E você acabou de ler, coloca de lado e tudo bem, né? Mas, felizmente, o meu material de pesquisa, que é a novíssima ficção portuguesa, que eu venho trabalhando com a ficção que é publicada, passa a ser publicada a partir dos anos 2000, não é? Eu tenho encontrado um material tão bom e tão rico que eu leio e automaticamente eu quero escrever sobre isso. Eu preciso escrever sobre isso. Agora, eu acho que o desafio maior foi, nesses 2 anos, produzir uma tese. Né? Eu optei pela banca de professor titular, pela apresentação de uma tese. E, se não fosse ao trabalho do meu marido, eu não conseguiria fazer isso. Né? Porque ele praticamente segurou as pontas e eu que a cabeça assim, fervilhando de ideias, e às vezes, tipo assim, no meio da tarde, acabei de almoçar, tomei o remédio depois do almoço, da diabetes,
bati uma ideia, eu corria para o computador e eu tinha que escrever aquilo, porque senão eu ia acabar esquecendo. E foi um pouco, foi um pouco assim, né? Então, eu acho que, nesse ponto, eu posso dizer que não foi nenhum clichê. A literatura me salvou nessa pandemia. E uma boa literatura, não é? Isso que é mais importante. Você associar aquilo que você tem de fazer no seu trabalho, mas aquilo te dá um prazer enorme, porque é uma coisa boa de você ler, de você, né, absorver. Eu acho que nesse ponto eu fui assim privilegiadíssimo, e eu acho que esse foi um dos outros pontos positivos do EMP, né? O Giovanni já teve a oportunidade de frequentar os cursos de extensão que eu sempre dou, né? sobre essa ficção portuguesa publicada a partir dos anos 2000, que depois que o curso saiu do presencial para o modo remoto, eu tinha 10 alunos em sala. Hoje eu tenho um curso com média de 45 a 50 dentro de uma sala remota, com gente de todos os estados do Brasil. Na versão atual, eu tenho alunos do Maranhão, do Pará, da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, e eu tenho uma aluna do México. Uma aluna de uma amiga minha que dá aula ela é leitora do Instituto Camões na UNAM, e ela soube desse curso, pediu para fazer, é falante de português, fala muito bem, compreende muito bem, né? E uma coisa que eu nunca iria imaginar, o curso tomou uma proporção gigantesca, e os alunos pediram: professor, por favor, mesmo que volte para o modo presencial, continue o curso de extensão no modo remoto, porque nós queremos participar, nós queremos continuar fazendo o curso mesmo depois de presencial. E é engraçado, porque alguns já voltaram presencial e eles estão lá firmes e fortes dentro da disciplina. Isso, para mim, foi assim, foi um presente no meio dessa confusão toda, desse caos todo. Né? É isso. Obrigado pela resposta, Jorge, e também obrigado, Naj, que respondeu antes do Jorge. Bom, gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, foi muito bacana. E, por fim, para encerrarmos de vez, gostaria que vocês se despedissem, certo? E que comentassem brevemente a expectativa de vocês para o regresso presencial. Naja, pode começar. Ai, Giovanni, boa pergunta. A expectativa que eu tenho, né? Falo a gente, mas no fim. A expectativa que eu tenho é que a gente consiga resgatar. A gente consiga resgatar o contato, a convivência, a paciência, os momentos, os tempos de cada um. É desafiador. Assim como foi desafiador entrar no EMP, está sendo muito desafiador sair do EMP. Mas a saudade de sala de aula, a saudade do feedback automático dos alunos, a saudade de perceber que você está extrapolando e você pode se conter, a possibilidade de você saber que você pode avançar mais um pouquinho, isso enche a gente de motivação, né? de proporcionar um trabalho bem feito para a comunidade como um todo. E aí a gente vai ver como é que vai ser. Tá todo mundo junto de novo, né? Vai ser. Eu até me emociono, imagino a alegria que vai ser ver o campus novamente cheio, vai e vem, aluno entra e sai, né? Mas claro que a gente tem uma insegurança, porque eu vejo que a pandemia não acabou,
né? Eu tenho um filho de 3 anos que não foi vacinado ainda, pela idade. Eu tenho muita insegurança nesse sentido, né? De estar em sala de aula, que a gente não sabe de que forma vai ser, se vai ser com 60 alunos, 40, 30, 20, não sabemos ainda, né? A gente está em fase, aí a UFSCar está em fase de definição dessas estratégias. Mas a gente não foge à luta. Vamos continuar aí a brilhar muito nessa universidade, tá bom? Muito obrigada, Giovanni. Muito obrigada, professor Jorge. Foi ótimo, né, esse resgate, a gente escutar, é muito bom escutar. E foi muito bom, Giovanni, você trazer a perspectiva do que aconteceu com o professor. Né? O que aconteceu com o professor nesse período? Sim. E eu espero que a gente tenha atendido a expectativa e me coloco à disposição para qualquer gravação que precisar, o que for necessário aí, qualquer resposta que precise no ato de última hora, pode contar comigo sempre, tá bom? Prazer conhecê-lo, professor Jorge, muito sucesso para você. Muito obrigado, Giovanni, prazer conhecê-lo, muito sucesso para você também. Muito obrigado, Nádia. Foi um prazer muito grande escutar você e começar esse projeto com vocês dois, né? Foi muitíssimo bacana. Jorge, agora passa a palavra para você. Ok, obrigado, Giovanni. Bom, eu acho que todos estão assim muito ansiosos pela volta presencial, né? E como a Nádia falou, eu acho que existe assim um clima de expectativa, né? Um clima muito positivo nesse sentido. Nós ainda não sabemos como vai ser, né? Como nós vamos encontrar as turmas, mas o que eu tenho falado para os alunos agora, já no modo presencial, dizendo, olha, em maio estaremos todos juntos, né, na mesma bate-universidade, na mesma bate-sala, no mesmo bate-canal, e todo mundo com as bate-máscaras. Eu já falei para ele, olha, vamos fazer concurso de qual a máscara mais fashion. Né? Então, comecem a ver aí modelitos de máscara, tudo mais e tal, e também os modelitos de garrafinhas de álcool gel, que isso também já está na moda, não é? Modelitos de garrafinhas de álcool gel. Né? Então, eu tenho brincado assim muito com eles nesse sentido. Né? Agora, eu acho que vai ser muito bom, porque essa pandemia definitivamente deixou às claras que educação é presencial, é olho no olho, é perguntar, é responder, é trazer a dúvida, é trazer a inquietação, e isso uma câmera de notebook não dá conta na sua totalidade. Né? Então, eu acho que vai ser assim, muito bom, porque eu acho que os próprios alunos vão voltar com mais, energia renovada nesse sentido. Né? Quer dizer, eu, pelo menos, torço para que isso aconteça, não é? E, às vezes, eu chegava em casa e reclamava assim, ai, meu Deus, nossa, como eu estou cansado, como aquela aula me desgastou. E teve um dia que eu me peguei assim, ai, meu Deus, que saudade de chegar em casa desgastado de uma aula, não é? A gente fica com essa sensação também, não é? Então eu estou assim torcendo muito para que, enfim, para que tudo dê certo e a gente, claro, obviamente, retorne com todos os cuidados necessários, não é? Usando máscara, higienizando as mãos, utilizando álcool gel, né? Tentando evitar a aglomeração o máximo que nós pudermos, né? Para a gente poder, de uma certa forma, manter os níveis de segurança sempre acesos e com cuidado máximo. Né? Então, assim, eu vejo assim com muita expectativa. Não é? E eu quero agradecer ao Giovanni pelo convite para poder partilhar um pouquinho dessas inquietações, enfim, também não deixa de ser, né? A Nádia, que nos conhecemos agora, né? Desejando muito sucesso, viu? Para você e muita saúde para você, para sua família, para o filhote também, viu? E tudo de bom para todos nós e que tenhamos, né, um 2022 de retorno seguro, saudável,
não é? E com energia renovada, que eu acho que isso que é o mais importante. Muito obrigado pela resposta, Jorge. Foi muito bacana entrevistar vocês dois, né? Enfatizo novamente, estou muito feliz com essa primeira entrevista e, novamente, muito obrigado, gente. Foi bem legal.